Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje estamos aqui com a Kátia Goulart, mãe do Andrei Goulart, que vai dar uma notícia muito boa para gente. Pela sua busca pela justiça, ela conseguiu prender o seu irmão, o Jefferson Goulart. Ele foi preso e temos mais uma boa notícia para dar. E estamos aqui com Neto Marques, jornalista, nos acompanhando nessa entrevista. Muito obrigado, Miriam Marques, por mais este convite para poder participar contigo aqui, também junto com a Kátia Goulart, desse acontecimento que vem fazendo um desfecho que chegou ao final, não arrefece totalmente a família, a Kátia, mas dá um ar de um pouco de mais tranquilidade, de justiça. Muito obrigado e muito bom dia, Kátia. Bom dia, Neto. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos os seguidores do canal. E sim, conseguimos mais uma vitória, né? Agora, o meu irmão, o assassino do meu filho, o estuprador, o Jefferson Miro Lopes Goulart, veio transferido para Porto Alegre para pagar o crime que ele cometeu, condenado a 46 anos, aqui em Porto Alegre, na onde ele cometeu o crime, né? Porque ele ficou foragido 56 dias. E aí, através de uma denúncia anônima, ele foi preso, ficou no Rio de Janeiro, né? Preso por um mês e meio, mais ou menos lá. Desde o dia 23 de dezembro, ele estava preso no Rio de Janeiro, e agora, dia 13 de fevereiro, ele veio para Porto Alegre, e agora ele está aqui. Kátia, é apenas para que a gente possa fazer um breve relato de todos esses acontecimentos, porque a gente sabe que tem telespectador que não acompanhou a entrevista Kátia Goulart 1, Kátia Goulart 2, e agora nós estamos já aí chegando à entrevista final praticamente, porque final desse caso concreto, porque a gente sabe que a luta sua e a luta do Conexão Materna não vai parar com relação a crimes dessa natureza. Agora, um breve relato desse acontecimento é que a Kátia vem lutando para que o teu irmão, que é o Jefferson Goulart, cumpra pena pelo crime que cometeu. Há alguns anos atrás, que daqui a pouco a Kátia possa relatar para a gente melhor, o seu irmão foi passar alguns dias na tua casa e lá ele cometeu um abuso sexual, um abuso de estupro, depois um crime contra o teu filho, que é aí o Andrei Goulart. E a Kátia vem nessa luta para que ele possa ser preso. Ele foi. Depois dessa luta para que ele possa cumprir no local do crime. Conseguiu, ele está preso no local do crime, que é esse hoje o assunto que nós vamos comentar aqui, falar com a Kátia a esse respeito, não é, Miriam? Sim. Como que foi para você, Kátia, receber essa notícia que ele ia ser transferido para Rio Grande do Sul? Ah, foi mais uma conquista, né? Uma vitória, porque diante de todas as vitórias, o principal nós não vamos ter o André de volta. Mas Sim. saber que o estuprador, o assassino do meu filho, né? Que também já cometeu crimes com outras crianças que hoje são adultos e não se sabe, talvez, mais outros que não acabaram relatando. Está preso, então, está preso aqui no Rio Grande do Sul, onde ele cometeu o crime. Ele está preso no quartel onde ele iniciou a vida profissional dele, porque ele é um tenente da Brigada Militar, da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul. Ele é um tenente da Brigada aposentado, né? Já tinha cumprido o tempo de serviço dele, quando ele cometeu o crime com o Andrei em 2016. Então, ele está preso no quartel, por ele ser militar, a lei permite que ele fique preso num quartel militar, né? Então, ele está preso no quartel militar, onde ele iniciou a carreira profissional dele. Ele iniciou nesse quartel que ele está preso, ele fez o curso de soldado, ele entrou como soldado na Brigada Militar. E ele está do lado da escola Tiradentes, que é a escola de segundo grau, ensino médio agora, né, que fala, da Brigada Militar. Então, ele estudou nessa escola, ele tá, o quartel que ele está preso tá no meio, assim, uma região onde ele estudou o segundo grau dele, né, o ensino médio. Ele estudou no Paulo da Gama, que é uma outra escola que ele iniciou as séries iniciais ali, primeira e segunda série, ele estudou nessa escola. Ele trabalhou num outro quartel, que é o Regimento de Cavalaria. Ele trabalhou no Presídio Central, que agora é Presídio Público, não é?
Tá, mas é um presídio que ele também trabalhou, presídio civil, e ele morou nessa região. Então ele está no núcleo onde ele não devia ter saído nunca. Só que agora ele está no lado certo. Ele está dentro de um presídio, porque ele tinha que ser preso quando ele cometeu o primeiro abuso nas duas testemunhas que foram prestar depoimento. Mas não conseguimos, né? Prescreveu já o período para essas pessoas, mas essas duas vítimas conseguiram contribuir no processo do Andrei. Então, meu irmão hoje ele está condenado a 46 anos, pagando essa pena. A lei, né, tem as brechas, né? Então, eu vou ficar de olho nessas brechas. Não só eu, a Kátia, mãe do Andrei, mas a sociedade aqui em Porto Alegre, a sociedade no Brasil hoje em dia, acolheu o caso Andrei Goulart, porque o caso Andrei Goulart é o caso do meu filho, mas infelizmente tem muitos Andreis e muitas Kátias por aí que são caladas. Então, eu acho que para nós combatermos isso, nós temos que nos unir como nós fizemos no caso do Andrei. E eu digo, o caso do Andrei está praticamente encerrado, né, com meu irmão preso. Mas eu digo, não é totalmente encerrado, porque nós temos que fazer essa vigilância em cima do meu irmão, para que a brecha das leis não facilitem ele a sair, a ele ter a saidinha, né, final de ano, porque ficar perto da família dele. Então, todas essas brechas que a lei permite, nós vamos ficar supervisionando para que ele não tenha. Acho que quem comete um crime com brutalidade, com a crueldade que ele cometeu, depois de condenado, ele ficou 56 dias foragido, rindo da cara da sociedade, rindo das autoridades que condenaram ele. Então, ele é uma pessoa perigosa, ele tem que ficar preso, ele não pode sair. Ele é um risco para a sociedade se ele sair dali onde ele está agora. É, voltando àquilo que eu disse agora há pouco, que a gente estava fazendo uma retrospectiva desse acontecimento que aconteceu na residência da Kátia Goulart, onde ela perdeu o teu filho, que estava ali dentro da tua casa, por pessoas indesejadas que deveria cuidar. Esse fato aconteceu quando mesmo, Kátia, que ele foi lá na tua casa e acabou cometendo esse crime duas vezes de estupro e também de crime de Assassinato. assassinato? Foi em 2016, dia 30 de novembro. Foi nessa noite, né, que foi uma noite após a tragédia da Chapecoense. O tempo que faz que nós lutamos para conseguir a condenação dele, né? Então, foi na madrugada do dia 30 de novembro de 2016. Eu havia ido num aniversário com a minha outra filha e o Andrei falou que não queria ir, queria ficar esperando o padrinho para tomar o chimarrão. A André era uma criança alegre, muito acolhedora, né? E eu e esse meu irmão, nós tínhamos uma ótima relação, né? Ele é padrinho do Andrei, padrinho dos meus outros filhos, eu sou madrinha da filha dele, mas era uma família tradicional, né? Sem problema algum. Ele me pediu para ficar hospedado aqui em casa, porque ele, já aposentado da Brigada Militar, ele recebeu um convite do Ministério Público para trabalhar aqui em Porto Alegre. Eu não vi problema em ele vir trabalhar aqui e ficar hospedado na minha casa enquanto ele estava trabalhando aqui. Então, ele aproveitou da minha ingenuidade, abrir as portas para ele, e na madrugada do dia 30 ele cometeu esse crime. E isso só aconteceu uma vez. O fato que eu estava em casa, né, um período que eu estava hospitalizada. Eu tinha feito uma cirurgia, estava em casa, porque eu trabalho de noite também, né, então, nesse período eu fiquei bastante em casa. O Andrei era uma criança muito comunicativa. O Andrei teria me contado se tivesse acontecido alguma outra vez. Então, aconteceu naquela vez, e quando o Andrei foi me contar, a maneira que meu irmão teve de calar o Andrei foi assassinar o Andrei. Esse E foi um aí fato. começamos uma batalha. 9 anos para conseguir. Em 2020, a gente conseguiu que ele foi condenado se tornou réu pelo assassinato. 2021 foi réu pelo estupro. E 2025 houve o júri popular, onde ele foi condenado a 46 anos de prisão. E após ele ouvir a sentença, porque ele fez o júri dele online, né? O crime aconteceu aqui em Porto Alegre. Meu irmão morava no Rio de Janeiro, com a esposa, com a família e com as filhas. E ele fez o júri de lá, online. Quando ele recebeu a sentença, ele ficou foragido por 56 dias. E através de uma denúncia anônima lá de Angra dos Reis, onde ele estava hospedado, onde ele estava foragido, ele foi preso. Então, eu costumo dizer que o caso do Andrei é como
um tabuleiro de quebra-cabeça. E o Andrei, quando criança, ele gostava muito de quebra-cabeça. Ele adorava, ele fazia desafios com números de peças para montar quebra-cabeça. Então, hoje, eu acho que um quebra-cabeça simboliza muito essa nossa luta, porque todos tiveram uma participação importante, e ainda todos temos, né, uma participação importante. A imprensa, né, o pessoal do YouTube, que eu conheci agora através da luta do Andrei, que eu não tinha nem noção como funcionava, né, os podcasts. Então, também quero agradecer a ti, Miriam Neto, essa oportunidade de divulgar o caso do Andrei. Então, através das divulgações de redes sociais, uma pessoa reconheceu ele e fez a denúncia. Então, os policiais foram lá, prenderam ele. Para ele vir para Porto Alegre também foi todo um preparo, né? Nós tentamos ver se a gente conseguia ver ele no aeroporto, disseram que em respeito ao Andrei, a nós, nós não tivemos acesso à chegada dele no aeroporto, mas temos a confirmação 100% que ele está preso aqui em Porto Alegre. Isso é o Conexão Materna, Kátia, isso é a nossa obrigação, porque nós também fazemos parte de uma sociedade que quer ver justiça sendo prevalecida nesse país, e isso me retrata bastante aquela luta. Vou dar aqui um comparativo, quando Moisés estava, a sua luta é mais ou menos o que eu vou falar agora, quando Moisés estava no deserto caminhando, levando aquele povo que Deus mandou para sair da escravidão, para fugir do faraó, e em determinado momento ele se encontrou com o seu pessoal, que na frente existia um mar, atrás o exército do faraó. E aí, para onde que eu vou? O povo começou a revoltar com Moisés. E Moisés chegou e falou para Deus: Deus, e aí? O povo tem razão. Para frente o mar, para trás o exército. Está me encurralado. E Deus falou para Moisés: siga em frente. E Moisés, naquele momento, convocou o pessoal e seguiu em frente. Depois o mar abriu. Deus não abriu o mar e falou, siga em frente. Deus falou, siga em frente, com o mar fechado. E depois que eles seguiram em frente, que o mar abriu. Essa é a sua luta também. Você estava com o mar na frente, exército atrás, tudo nublado, escuro, mas a sua luta, com a fé em Deus, você seguiu. E logo que você seguiu, a justiça chegou. Parabéns para você, parabéns a todas as pessoas que estavam nessa luta com você. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro, todas as pessoas que ouviu esse seu clamor, juntou-se a você, assim como o Conexão Materna. Aqui o povo de Cuiabá, o povo de Mato Grosso, e você está de parabéns e é um exemplo ao povo brasileiro, tá bom? Obrigada pelas palavras. E realmente, em nenhum momento eu desacreditei de Deus. Em todos os momentos eu pensava, Deus não está me abandonando. Ao contrário, Deus me deu forças para lutar. Né? A certeza que eu não tinha o Andrei era desde o momento que eu vi ele em óbito. Eu sabia que eu nunca mais ia ter o Andrei, mas eu tinha que honrar o Andrei. E eu disse, nós vamos honrar o Andrei. Eh, Nós que tivemos esse privilégio de falar com você, de ouvir o teu caso e levar esse caso teu a todo o rincão do Brasil, até do mundo, porque a justiça tem que ser feita. Eu queria perguntar para você também, saindo um pouco dessa esfera, mas não também longe de busca de justiça, a gente sabe que no Brasil nós temos os nossos políticos, as pessoas que estão lá para defender aquilo que o povo colocou através do voto. E às vezes precisa de ter um anjo como o Andrei, passar pelo que ele passou, para poder levar pessoas igual a você ao Congresso, à Câmara, ao poder político para poder fazer justiça. Nesse contexto todo aí, as pessoas estão te incentivando a fazer parte, de um grupo de político que possa estar lá lutando por essas causas? Já recebi várias propostas. Eu, a princípio, assim, eu tô negando, porque eu não tenho essa, eu acho que tu tem que ter uma sensibilidade, um conhecimento maior
para determinada profissão que tu vai seguir, determinado rumo na vida, né? Então, o meu objetivo é eu quero ajudar outras pessoas, outras famílias, assim como eu fui ajudada. Mas só que eu não consigo me identificar na política, porque eu digo, eu sei que existem dois políticos aqui que eles brigam, né? Não vou citar nomes aqui para não parecer delicada com nenhum. Mas eu não entendo de política. Eu não tenho aquela afinidade. E eu admiro quem tem e não critico. Eu acho que, como tu disse, eu acho que Deus envia as pessoas certas, né? Nas nossas vidas, com certeza, tem muitos pais, mães que têm a dor do luto que eu tenho e estão nos representando lá e são pessoas competentes para isso. Eu não me acho qualificada para exercer um cargo público, né? Mas o meu objetivo também é ajudar outras mães, outras Cátias, outros Andrés que andam por aí, mas não através da política, porque eu não entendo de política. Mas você sabia que Deus não pega pessoas qualificadas para fazer obras para ele, né? Ele, Quase. ele qualifica as pessoas, né? E a tua luta. Quando as pessoas dizem assim, eu nunca duvidei de Deus, nunca, sempre acreditei muito em Deus, mas aí as pessoas, por determinado momento, falam, Kátia, mas se Deus existe, por que que Deus fez isso com o Andrei? Por que que Deus faz tu sofrer? Por que que Deus tirou Andrei de nós? Aí a minha resposta sempre era assim, ó, Deus me qualificou para eu lutar. Eu tenho que agradecer a Deus eu ter sido escolhida a ser a mãe do Andrei. Tenho muito orgulho de ser a mãe do Andrei. E eu nunca briguei com Deus. Só que para política eu não consigo me ver, porque eu nunca fui vinculada a partido nenhum, a político, né? A única contato que eu tenho com política é que eu sou mesária há 32 anos que eu trabalho de mesária nas eleições. Mas Sempre ajudando. E, sempre é. e não é Deus, né, que faz a maldade. Quem faz a maldade são os seres humanos, né? Aqui ele nos deu os livre-arbítrio de fazer as coisas e temos gente que é muito mal. Isso daí não é culpa de Deus. O Regis Cardoso fala, tem uma frase muito bonita que ele fala, que ele perdeu a esposa e 3 filhos. Ele falou assim: não foi culpa de Deus que eu perdi minha família, foi culpa dos seres humanos aqui. Eu, como cristão, não tô livre das dores do mundo. É, porque na verdade eu concordo com ele, eu vi essa entrevista dele e ele é uma das pessoas que quando eu digo que ele tem qualificação assim para ser um Sim, político, né? Porque ele é pré-candidato e ele tem uma sensibilidade para a política assim, e eu acho que nós vamos estar bem representados com ele lá. Só que como ele fala, realmente as pessoas do bem existem, mas existem, infelizmente, existem as pessoas do mal, elas vão continuar existindo, mas o bem é maior. No dia que aconteceu o assassinato do Andrei, foi a tarde anterior, a manhã anterior tinha acontecido da tragédia da Chapecoense. E o Andrei chegou em casa e disse assim para mim: Mãe, tu não vai ver teu jornalzinho? E eu disse, não, filho, tá muito triste hoje, porque quando uma mãe chora, todas as mães choram também, filho. Aí ele olhou para mim e falou assim, que triste, né, mãe, essas mães perderam os filhos dessa maneira. O André era uma criança, o espírito dele era muito evoluído, assim, ele era muito humano, ele se sensibilizava com histórias assim, porque ele tinha 12 anos, né, ele também era uma criança. E essa foi uma das últimas conversas que eu tive com o Andrei. E na minha luta eu ouvia muito isso das mães também me dizendo, Kátia, quando tu chora, nós choramos juntos contigo. sim. E no dia que saiu a condenada, que teve o júri, que meu irmão foi condenado a 46 anos de prisão, né, tinha muitas amigas, pessoas que eu não conhecia, que foram lá no dia do júri, e nós chorando e se abraçando, comemorando a condenação do meu irmão. Eu também tive esse mesmo pensamento. Eu disse, quando uma mãe comemora a prisão do assassino do seu filho, todas as mães comemoram juntas. Porque, então, mostra isso. O Andrei dizia assim, mãe, o Deus é bom, né, mãe? Então, mostra o quanto Deus é bom, né? Uma pessoa fez um estrago enorme na vida do Andrei, principalmente, na minha, na dos irmãos do Andrei, na família, né? Na nossa família, na sociedade. Uma pessoa. Mas nossa união do bem, conseguimos colocar essa pessoa do mal no lugar dela, dentro de um presídio. Então, o bem sempre vai vencer, mas infelizmente o mal continua solto por aí, né? Mas, Kátia, retomando a nossa fala aqui sobre política, você falou que você não está qualificada, você não tem esse tato para a política. É,
quantos delegados, quantos policiais estão no Congresso lá hoje são qualificados, né? Porque eles passou no concurso, estão prendendo gente, são policiais, são delegados, mas que vergonha nós temos lá. Quantos delegados que a gente passa vergonha de ver. Quantos preparados que você acabou de dizer aí que não fazem nada lá, estão envergonhando o nosso país. Agora eu pergunto para você, nessa tua luta, quantos deputados federais que são policiais, que são delegado, ligou para você falando que vai dar apoio, que deu apoio para você? Quantos? Eu conversei com 2 aqui de Porto Alegre, né? Mas você que foi Depois atrás, né? da. Mas você que foi atrás. Não, depois do caso, já, quando, um foi quando o meu irmão estava foragido, que ele me deu um espaço para eu falar, e me recebeu no gabinete dele, e outra foi uma vereadora que agora eu conversei com ela, que projeto para ter uma rua com o nome do Andrei aqui em Porto Alegre. Sim, mas você pensou, são políticos aí da sua cidade, os dois. E Isso, os são 2 federais? vereadores Ninguém te daqui. ligou. Os delegados Não, federais, que não, são deputados, nenhum ligou, né? Pois é, eles não. são preparados. Na verdade, preparado é você, Kátia. É você que perdeu, é você que sentiu na pele, você que sentiu aí no seio familiar, que buscou a justiça e a justiça divina fez com que a justiça do homem andasse. Então, você que está preparada. Não perca esse time, continue ajudando as pessoas, porque isso é importante. Deus mandou o Andrei e ele deu o seu recado e você continua essa luta, tá? De parabéns, o povo de Cuiabá, o povo de Mato Grosso, está feliz de ver a forma que você lutou, através dos seus familiares, tudinho, e que deu certo. Nós ficamos muito felizes, o Conexão Materna ficou muito feliz. A gente conversou. Eu conversei semana passada com uma senadora, que ela faz um projeto muito bom para as mulheres e para criança, e um dos projetos dela é do Cadastro Nacional de Pedofilia, para os pedófilos ter um cadastro. E essa lei foi sancionada, né? Já foi sancionada pelo presidente Lula. Porém, ela não está em funcionamento, porque o CNJ não está colocando, não está buscando, não está colocando essa lei para funcionar. Mas essa lei, ela ajudaria muitas pessoas a não acometer esses casos. Protegeria outras crianças, né? Sim, protegeria Muitas outras crianças. crianças. A lei está aí, mas não está sendo aplicada. O problema é que a lei, acho que ela tem muita coisa desatualizada, né? Sim, E os crimes antes, eles não começaram a acontecer agora, é que agora eles são divulgados, o próprio feminicídio, uma coisa que sempre existiu. Só que antes era visto até a maneira que a sociedade viu o feminicídio era diferente, não é como hoje, né? Então, acho que as leis também têm que se atualizarem, e aí, como vocês falaram, quem está lá nos representando que tem o bom senso, a responsabilidade de proteger. E quando eu falo em qualificação, eu não sei se eu teria esse espírito político, né? sim, De, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito determinada isso prova na minha luta ali pelo Andrei, que eu disse, eu não tenho nada a perder, eu já perdi, o mais importante foi meu filho. sim. Eu lutei incansavelmente, assim. Como eu falei para vocês, eu estou de reforma aqui na minha casa, porque o meu quarto era o meu QG, né? Porque Uhum. era aqui que o Andrei faleceu, é o quarto que eu permaneço, por opção minha, eu quero continuar, é o lugar que eu mais me sinto bem, é aqui dentro do quarto onde tudo aconteceu. Eu tenho uma conexão muito grande aqui no quarto com o Andrei. E, e aí eu posso estar em qualquer lugar, é aqui sempre que eu quero estar, né? Só que agora, passado todo esse processo, né, de da luta, eu estou reformando, porque eu quero que esse quarto continue trazendo muitas lembranças que eu vivi com o Andrei aqui nesse meu apartamento. Mas eu não quero, eu quero me poupar das lembranças da luta, que foram muito doloridas. A Sim, luta foi dolorida, né? A viver com o Andrei 12 anos foi maravilhoso. Foi nossa, um privilégio que Deus me permitiu viver com o Andrei. Mas o meu quarto me traz muitas lembranças, muitas noites, muitos choros aqui dentro.
Então, eu estou reformando o meu quarto nesse intuito de trazer de preservar as lembranças boas dessa luta. Mas essa Sim. luta eu nunca fiz sozinha, né? Eu tive um apoio enorme, enorme, enorme de todos. Então, nisso, quando eu penso na política, eu não sei se eu conseguiria ouvir determinados não que eu sei que poderiam ser um sim. Então, claro, de repente, trabalhando melhor essa ideia, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não sei receber não sabendo que um sim está por trás daquele não. É como um delegado disse um dia para mim, ele apontou a mão e falou assim, "Pô, tu parava de investigar esse caso do teu filho, porque senão tu pode ser acusado de ter matado ele." E eu sabia, aí que está o sim, quando eu digo, né, que ali existe um sim. Eu não matei meu filho. Aquele não dele me fortaleceu para eu seguir minha luta. Então, e eu não sei se na política eu saberia lidar com esses não da maneira como eu soube lidar no caso do Andrei. Então, por isso que quando eu falo assim, eu não tenho aquele o olhar de um político, né? Mas sou nada, nada e ninguém, ou melhor do que você, para saber a fundo uma dor É. da perda de um ente querido, principalmente de um filho. A gente imagina que é doído, mas você sentiu no osso, Na você pele. sentiu na pele. Então, você sabe o que é isso. Você passou por isso. E o Brasil, com certeza, agradece a sua luta e, através do seu caso, muitas famílias, eu tenho certeza, hoje está com prevenção contra esse tipo de gente, se é que a gente pode chamar de gente, né? Muitas pessoas têm me procurado, né? Mães, para que eu também retribua ajuda, né? Então, até onde eu posso fazer, né? Eu consigo interferir e eu falo. Senão também tem outros canais, outras pessoas, né, que estão por trás que, Kátia, passa para nós que a gente ajuda. Porque eu acho que isso é uma ajuda coletiva, né? E eu sei que eu fui muito ajudada quando eu entrava em contato. Alguém dizia, Kátia, procura fulano lá, que fulano vai te dar uma dica, uma orientação, como tu faz, uma conversa, às vezes um esclarecimento de um determinado item. Os próprios canais, vocês de YouTube, assim, ó, muita gratidão a vocês. Como eu falei, eu nem sabia que existia esse tipo de podcast. E eu aprendi na dor, muita coisa aliás, quase tudo que eu fiz eu aprendi na dor, porque desde mexer no celular, pode ver que quando eu inicio a live eu me perco, me atrapalho, eu não sei bem onde é que aperta, eu não sei muito, que nem de português, eu boto S onde não tem, conjugo no tempo certo, mas não importa. O que eu tenho é o amor pelo meu filho, que eu lutei toda a minha luta foi baseada no amor ao Andrei. O meu sustento vinha do amor ao Andrei, né? Então, talvez isso seja uma qualificação que não tem faculdade que dê, não tem pós-graduação, não tem curso no exterior, curso sei lá onde, que é o amor sincero, né, que a gente tem pelos filhos. E, Kátia, parabéns, parabéns pela sua luta, tá? Tá. É muito bom ver uma mãe lutando por um filho. Você teve certeza que seu filho não tinha cometido suicídio, foi lá, esclareceu pelo Brasil, mostrou para o delegado que falou assim, Uhum. cuidado, pode ser você, mostrou, falou assim, não, não fui eu, e olha quem que foi meu irmão, que eu já tinha falado para você. Então, parabéns. Pela sua luta, parabéns pelo sucesso do resultado. Eu sei que a gente não queria esse resultado, porque a gente queria mesmo era o André aqui com a gente, né? Mas tudo tem seu tempo, Deus sabe de todas as coisas, e você é uma mulher guerreira, uma mulher que muita gente inspira em você. Parabéns por quem você Obrigada. representa. É isso aí, nós estamos chegando no final de mais um podcast Conexão Materna, apresentado pela Miriam. Fui convidado para fazer parte também hoje aqui, mais uma vez, com a Kátia Goulart. E dizer, Kátia, que a você que está assistindo esse podcast Conexão Materna, este foi mais uma entrevista, a parte 3 com a Kátia Goulart, que perdeu o seu filho, que foi um crime abusivo, um crime de um criminoso, que era pessoas que deveria cuidar do Andrei, o seu
afilhado, o seu sobrinho, e ele adentrou a casa da Kátia, da sua irmã. A Kátia recebeu com boas intenções e ali ele cometeu esse crime. Para você, telespectador que está assistindo este podcast agora, Conexão Materna, fique atento, cuide dos seus filhos, da sua menina, do seu menino, desconfie de tudo, não dê bobeira. Às vezes, por mais que você não dá bobeira, mas é aquela pessoa que você mais confia acaba cometendo esse crime. Foi o que aconteceu com o irmão da Kátia, o Jefferson, entrou na casa dela, cometeu um crime de pedofilia, depois matou a criança. E este é o podcast que nós estamos fazendo com a Kátia mais uma vez, pela luta dela. Ela está demonstrando para o Brasil, para o mundo, que não é impossível da sua luta, por mais que o mar esteja fechado e o exército esteja atrás de você. Continue com a luta, porque Deus estará sempre com as pessoas certas. Nós aqui, Kátia, mais uma vez, agradecemos muito, mas muito mesmo, a sua participação aqui, esse exemplo que você vem dando ao povo brasileiro, às pessoas, e que você não suma. Qualquer novidade da sua luta, Conexão Materna está aberto para a sua participação, né, Miriam? Sim, e para os próximos projetos que você tiver, se você quiser falar sobre ele, estamos sempre aqui, de portas abertas para você, tá bom? E convidando para você conhecer Mato Grosso. Olha, não convida que eu vou mesmo. Eu não conheço Mato Grosso, mas é uma oportunidade que eu for aí, eu procuro vocês. E E vem, quando vocês vierem ao sul, também a gente se conhece pessoalmente. vamos E sim. agradecer. Ó, se você vir para Mato Grosso, de uma coisa você vai economizar. Você não precisa trazer casaco, que aqui nós estamos bem quente mesmo, viu? Cuiabrasa. É. Hoje amanheceu Cuiabá, hoje dia 24 de fevereiro, amanheceu chovendo. Está chovendo desde a noite toda, desde ontem à noite, mas nós estamos aqui com 35 graus, mesmo assim, com muita chuva. É para fritar ovo no asfalto. Dá, que dá. É por isso que Cuiabá não vai muito aí, porque Cuiabá não aguenta muito frio. Não, hoje eu acho que está uns 26, 27 graus, mas está bem quente. Bem quente. Mas no inverno faz 2 graus, na serra aqui faz negativo, né? Mas Então tá certo. se tiver a oportunidade, conheçam Porto Alegre. Venham conhecer, serão bem recebidos também. Com certeza. Muito obrigado, Kátia. Obrigada. A todos aí que estão curtindo aí o Conexão Materna, um grande abraço a todos, né, Miriam? E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo programa. Um abraço a todos.